acho que tem muito isso, né? Que também é essa característica assim de uh, canções que ele está interpretando, né? Que não são de autoria dele ou dos brothers e tal. Ele se apropria dela pela característica da voz dele, assim, né? A própria versão de Street Fighter Man eu acho incrível, 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 assim. Acho que ela tem uma pegada assim. É outra música, tanto que ela começa de um jeito, ela vai para os Stones depois de novo só no final, né? Daí Não, ele diz, não, os Stones fizeram mais ou menos assim, dele só no final ele mostra como é que é. No começo eu faria assim, saca? Então ele se apropria muito bem assim dessas características. E Lúcio, vamos lembrar que essa música tinha acabado de ser lançada, né, cara? Então, tipo assim, já era um sucesso. Eu acho que é complicado tu subverter. Ele dá uma subvertida na versão, ou seja, é corajoso da parte dele. Eu acho corajoso. Exatamente. Dá até uma outra leitura, porque é uma música que é de protesto, né? É voadora na rua mesmo, assim, né? Street Fighter Man. E ele traz ela no começo, assim. Eu fico imaginando na época o estranhamento, assim, né? Tipo, como assim? O cara deixou até a música um pouco mais querida, mas no final, de novo, depois de uma virada instrumental, ele vem com ela tão pé na porta quanto os Stones, assim, né? Na parte final da gravação dele, assim, eu acho que é muito, e é muito isso que ele relatou no livro ali, né? Tipo, ele se apropria, tanto é que isso segue até hoje, né, gente? E eu falei mais cedo dos álbuns que ele fez, que são alguns cafonas, mas é para ser cafona mesmo, assim, do songbook e tal, mas ele interpretando os standards do jazz, ele se apropria de coisas que eram lá, da turma do Tony Bennett, do Sinatra, saca? Sim. Então, e puxa para ele. Além de Street Fighter Man, as duas outras regravações aqui que ele traz, uma, o Man of... A gente vai falar isso no faixa-faixa, né? A segunda faixa, e acho que a que fecha, salvo engano. Cara, você não sabendo, né, dos créditos, dessas informações, você fala, não, é dele também. É dele, exatamente. É aquele artista com muita personalidade, que quando ele bota a voz no lugar, ele automaticamente se apropria daquela canção. E vamos lá, Sal, Lúcio, o cara tinha 24 anos. Eu acho isso absurdamente, tipo assim, vamos lembrar de nós mesmos aos 24. Nossa. Tipo, pô, cara, isso aí é louvável demais, né? E aí, quando ele faz o relato que ele se considera, que se autoproduziu, né? Porque tinha lá alguém que dizia, tava lá olhando, mas tipo assim, ninguém disse nada, ele foi avançando, foi fazendo do jeito dele, né? Em nenhum momento ele levou o cartão amarelo ou vermelho, ele foi avançando e foi fazendo o disco da forma que ele imaginava tinha que ser. Isso é muito louvável. Exatamente. Eu quero falar sobre as faixas, né? Aproveitar e falar sobre as canções aqui. Acho que vale citar, além da Street Fighter Man, por exemplo, né? Que é uma versão que ficou muito especial com Rod Stewart. Tem outras músicas assim também maravilhosas. Como eu não sei se eu falei no início do álbum, do início da live, eu apenas comentei. É um álbum, cara, que me deixa empolgado quando eu ouço, sabe? Tanto o lado A quanto o lado B. Não tem música ruim, não tem filler para mim. A voz do Rod. Que é capa feia. A capa. Cadê o Lúcio? Deixa eu ampliar aqui o Lúcio. Aí, ó. Essa é a versão... foto nada a ver, é a foto desfocada. A versão brasileira, né? Versão brasileira. Não precisa desfocada, mas a capa é feia pra caramba. A foto desfocada, a foto é feia, a foto é desfocada, a capa é feia, é uma péssima escolha. Lúcio, mostra as outras edições aí, eu acho que é legal. A outra edição é essa daqui, que é a australiana. Aí temos uma bela capa. Que sai pela Vertigo, né? E ela, deixa eu ver como é que ela abre aqui, ó. Já mostra a parte de dentro que tem detalhe, assim, que me vê melhor. Bom, daí aqui, né, ele inteirão, tá? E dentro a gente pode ver essa mesma figura um pouco mais querida, mas daí já não mais assustando as crianças. Deixa eu ver se dá para enxergar aqui. Tá, aqui de novo, né, que repete. E aqui, peraí, ali, ó. Se fosse essa capa, estaria feia também, mas não é melhor. Também, né? Mas tem um megafone. Lindona. E lá na Austrália sai pela Vertigo, né? Um label muito bom. Assim. Gramofone, eu falei megafone, não. No Brasil sai pela Mercury, né? Que também saiu no. A Mercury era subsidiária de qual gravadora? Não sei. Acho que Polygram.
Boligrano? Pode ser. Antes da gente entrar no faixa... E ele vai até 74 com a Mercury, se eu não me engano. Depois o Atlantic Crossing já é um outro label, se eu não me engano. Aí é o Warner. A gente vai entrar ali no Faixa a Faixa. Eu quero dar um salve aqui para a galera que está acompanhando a gente, que se manifestaram aqui, ó. O Cauã, falando boa noite, galera. Que trio. Washington, meu amigo Washington. Boa noite, amigos. Rod, grande voz do rock, desde o Jeff Beck Group. O Almir também chegando. O Nilson Pereira Castro também chegando junto. É isso aí, galera. Deixa a sua pergunta. Conta pra gente aí qual a sua faixa favorita do Rod Stewart. Então é isso, né? A estreia solo, só recapitulando do Rod, um trabalho aí com influências que a gente falou do rock, do folk, do blues. Tem essa abordagem totalmente com a identidade do Rod Stewart, né? Acho super autêntico, ali, emocional, cru, visceral. A capa é feia, mas o título é muito bacana, né? Eu tenho uma tradução para o título minha, assim, que eu gosto demais, mas é a tradução minha, né? Mas uma capa de chuva surrada nunca vai te deixar na mão. Essa é a minha tradução do... É isso. Mas é isso, né? E eu acho que essa é uma declaração artística, né? Que mostra a habilidade do Rod Stewart ali como intérprete, seu talento como compositor, né? Não, e tem uma coisa assim, cara. Na verdade, o recado dele é dizendo o seguinte, assim, ó, cara, uma boa canção, por mais que ela seja antiga, é o que a gente precisa, entendeu? Para mim, o recado é esse, porque de alguma forma o Rod foi um cara que sempre fez isso com muita habilidade, né? E a própria tosquice, como eu falei, entre várias aspas, a tosquice da gravação, né? Não estou dizendo que é uma gravação ruim. O tosco, às vezes, é muito bom. É um charme, claro. É outro charme, sim. Eles brincam bem com o estéreo, mas tu vê que é o que eles chamam de roof mix, assim, sabe? Como se fosse uma primeira cama de mixagem, assim. Eles vai assim mesmo que tá bom, sabe? A impressão é essa, assim, sabe? E eu adoro, porque torna a coisa ainda mais verdadeira, mais orgânica. Exato. Então vamos lá. Abrindo o álbum, Rod Stewart escolheu então a faixa dos Rolling Stones, como o Márcio lembrou, já era um sucesso, já era uma faixa icônica, né? Street Fight Man, uma faixa que fala de um protesto e tudo. Ela ganha uma roupagem única aqui. Acho ela mais crua do que a dos Rolling Stones, mais visceral, assim, com um arranjo que intensifica a energia rebelde da própria música. Eu vou fazer comentários muito superficiais, assim, porque eu não quero perder a oportunidade de ouvir o Brancato e o Grings falando que manjam muito mais do Rod Stewart do que eu. Então, assim, eu vou fazer uma introdução e não esperem altos aprofundamentos das minhas análises aqui. Vou dizer se eu gosto, não vou dizer que não gosto, porque, como eu falei, não tem filler para mim nesse álbum, eu gosto de tudo. Então, eu quero saber já de vocês. Eu acho que essa interpretação dele é muito autêntica da faixa, né? Tem a voz que parece, como se fala, canalizar essa urgência da época. Vocês comparando a versão original, o que vocês acham que ela revela sobre o Rod Stewart, o estilo dele, que ele buscava construir na carreira solo? Eu acho que tem muito isso do que a gente falou antes, de se apropriar de uma maneira muito particular, né? E aqui ele correu um super risco, né? Como eu falei antes, assim, porque primeiro a música dos Stones que estava rolando ali bem naquele momento, tinha toda uma intenção social e do que estava rolando na época ali, e ele correu um risco, assim, de tipo, e daí tu vê que ele já entra com muita personalidade, assim, né? De tipo, não, eu vou começar ela de um jeitinho meu, e depois eu devolvo um pouco para os Stones. Eu acho a associação que eu tenho muito nessa faixa, assim, porque num primeiro momento, se tu já está muito habituado com a dos Stones e tu ouve a versão do Rod Stewart, principalmente a primeira parte da versão que ele faz, ela é muito de boa, ele tira o pé, mas depois ele dá de voadora de novo. E tem referência no meio, inclusive uma outra, agora me fugiu o nome, o Grings, que você vai saber, que é uma frase de piano que é do Their Satanic Majestic Request, se eu não me engano. Exatamente, no final da música, que é de We Love You. De We Love You, onde entra
o baixo solando junto com o piano, e daí eles voltam por uma versão estoniana da música. Isso que eu acho genial. Então, muito legal. O que eu gosto é exatamente essa coisa contraditória numa mesma faixa. Assim, primeiro, é uma faixa já instituída pelos Stones como uma canção de protesto e entendida pela gurizada na época nesse sentido. E o Rod Stewart, ele, peraí, parece que ele é meio que a cara, sei lá, eu tenho muito essa viagem, tanto com o Rod Stewart quanto o Ron Wood, assim, que eles são muito serelepes, né? Então, tipo, vou aprontar uma com o Jagger e com o Richards, que eles vão ficar putos na cara, mas depois eu mostro como é que é direitinho, pá, eles vão ficar de boa comigo. Então, eu acho que ele é muito brincalhão, assim, nesse sentido. Eu vou zoar com eles, depois eu vou mostrar. Eles vão pensar, o que ele fez? Olha o que eu não sei fazer. No final, ele cagou minha música, daí no final ele, mas aí ele veio bem de novo e tal, assim. Né, mas eu acho excelente, eu acho que não dá para se dizer que é uma das melhores versões dessa música, porque eu acho que, sei lá, mas acho que é a única versão que tem do Street Fighter Man, de alguma né? Não sei, não conheço outra e nem quero conhecer, porque eu acho essa a melhor. Pode ser comigo? Manda. Eu acho que essa versão, na verdade, o Lúcio fez bons resumos aí, mas ela, de alguma forma também, ela dá o tom do álbum, né? E essa abordagem com violões, né? Um groove acústico muito legal, que ressignifica, de alguma forma, o próprio trabalho do Rod no Jeff Beck Group, porque a gente vai lembrar que no Jeff Beck Group era a guitarra que mandava, né? Mas aqui são os violões, e tem uma bateria ainda que é muito marcante, né? Que também é uma tradição dessa primeira etapa do Rod até 74, como o Lúcio bem falou. Mas eu diria que o recado dessa primeira música é o seguinte, cara. É como se o Rod tivesse pegado o bastão de Beggar's Banquet dos Stones e desse uma repaginada nas coisas. Inclusive, ele está trabalhando com o futuro Stone aí, né? Por uma ironia. Mas, cara, essa versão, como a gente já falou aqui, deu várias pistas aqui, eu acho que é uma versão muito corajosa. De alguma forma, ele brinca com tudo isso, né? Brinca com tudo isso, porque ele reinventa a música, mas depois ele mostra que ele traz de novo a música como ela é no final, né? Tem os solos de baixo que o Lúcio falou do Ronnie Wood, tem 2 solos aí. Cara, é uma puta música, tem um lance meio protopunk. Eu acho que é uma bela abertura, mostrando realmente que o Rod não tá afim de entrar na vala comum. Ele tá colocando a digital dele naquilo que ele vai fazer a partir de agora. É uma bela abertura de álbum.